paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui mais uma vez para nós juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. E neste domingo estaremos estudando mais um tema de muita importância para as nossas vidas. Nós estamos então aqui na nossa lição de número 11, alcançando a cura dos ressentimentos. E nós sabemos que esse tema vai falar muito aos nossos corações e que o Espírito Santo ele possa nos convencer, falar ao nosso coração. Tema muito importante, um tema que nós sabemos que o ressentimento ele atinge muitas pessoas, prejudica muitas pessoas e nós precisamos nos debruçarmos, estudar esse tema. Nosso texto áureo, ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, Hebreus 12, 12. E a verdade aplicada, ela diz assim: pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e ódio. Meus amados irmãos, é interessante nessa verdade prática, o autor coloca que pelo poder do Espírito Santo. Nós sabemos que mágoa, ressentimento, esses sentimentos ruins que nos atingem, eles realmente só podem ser tirados e nós podemos somente alcançar a cura através do Espírito Santo. Ele pode fazer esta obra em nós e não é algo fácil para nós. Para nós não é fácil, mas para o Senhor, quando nós entregamos ao Senhor, colocamos diante dele essas nossas dificuldades, ele com certeza vai nos ajudar, ele com certeza ele vai nos curar. Precisamos de cura nesse sentido. E é por isso que ele diz que pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado pela mágoa. É um sentimento que realmente nos domina, nos massacra. Esse sentimento ele nos acompanha 24 horas por dia, se nós assim permitirmos. É por isso que nós temos que cortar esse mal pela raiz, quando ele está brotando, como diz a palavra do Senhor. Né? Muito bem, e aqui no texto de referência diz exatamente isso, olha, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Note no texto que brotando, né, nós precisamos, ao momento que esta raiz estiver brotando, nós cortarmos. E diz que esse sentimento, ele nos perturba, vos perturbe, quer dizer, me perturba. E é uma perturbação, como eu falei, 24 horas por dia. Você acorda com esse problema e você deita com esse problema. Então, é uma perturbação para as nossas vidas. E ainda, além de nos perturbar, o texto diz que ela contamina outras pessoas. Isso, irmãos, é perigoso, porque além de eu estar sendo prejudicado, eu ainda, com este sentimento, eu consigo perturbar outras pessoas, prejudicar outras pessoas. Então, não vamos ficar com este sentimento. Sabemos que não é fácil arrancar esse sentimento. Para a pessoa que está passando por esse problema, nós sabemos que é difícil, nós já passamos por isso, né? E se não vigiarmos a todo momento. Irmãos,
é interessante que nós, como líderes, nós temos também que tomar o cuidado para não magoarmos outras pessoas, para não gerar em outras pessoas este sentimento. Então, além de nós não termos esse sentimento, vigiar para não termos esse sentimento, nós ainda como líderes precisamos vigiar para não causar este sentimento nas outras pessoas. Então, meus amados, é uma lição que com certeza de muita importância para nós estudarmos. E a nossa introdução, ela diz assim: na continuidade dos estudos sobre a restauração e manutenção do bem-estar do ser humano, é indispensável trazermos o tema ressentimentos e aprendermos sobre as causas e resultados e os passos para superarmos este problema. Vamos ver que todo o problema ele tem uma cura, Toda enfermidade ela tem uma cura e nós precisamos depender do Senhor para alcançarmos esta cura. Na folha da pastora Elianai, do subsídio para os professores e superintendentes, diz assim: ressentimento é o ato ou efeito de se ressentir, é a lembrança magoada da ofensa recebida. Ressentir é tornar a sentir, ofender-se de novo, trazer de volta à memória, reabrir a ferida, lamentando e chorando novamente sobre ela. Isso é o ressentimento, É você sofrer novamente a ofensa, tornar a sentir o ressentimento. Você já foi ferido lá atrás e quando você permite que essa raiz de amargura ela continue com você, você vai sofrendo todos os dias este mesmo problema, este mesmo ressentimento. Ela continua dizendo o seguinte: ao trazer o tema do ressentimento, estamos sendo levados a aprofundar um pouco mais naquilo que temos estudado até aqui. Podemos encontrá-lo, ou seja, encontrar este ressentimento comodamente instalado na raiz de grandes problemas como depressão, suicídio, enfermidades psicossomáticas e as crises emocionais. Ele pode ser encontrado transtornando a mente, a vontade, as emoções, como também trazendo prejuízo à espiritualidade. Note, achei isso muito importante, porque o ressentimento ele traz prejuízos à nossa espiritualidade. Nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ter comunhão com Deus, não conseguimos prestar o nosso devocional diário a Ele. Então, é muito problemático. É interessante, irmãos, que quando ela coloca aqui, como também trazendo prejuízo à espiritualidade. O prejudicado sou eu. O prejudicado não é aquela pessoa que me ofendeu, porque o problema está comigo. E eu preciso me livrar deste problema, deste ressentimento. E nós vamos ver a cura para isso. Como se livrar deste ressentimento, nós vamos ver isso nessa lição de hoje. Seu impacto na interioridade pode ser devastador, mas como para tudo que é próprio da natureza humana caída, há um remédio eficaz que garante ao enfrentamento e à cura de todo ressentimento. Então, meus amados irmãos, nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos ajude com este problema, aquelas pessoas que estão enfrentando este problema. E também, quando nós vemos uma pessoa passar por esse problema, vamos ajudá-la, vamos orientá-la, vamos aconselhar, orar por ela, orar com ela, porque nós sabemos que há uma cura. Na conclusão,
O nosso comentarista diz assim: o ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bagagem desnecessária, um peso que em nada acrescenta na nossa caminhada. O caminho mais excelente é o perdão e a reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. Vamos orar pedindo a Ele que nos dê graça, nos dê força para superarmos este problema e ajudar as pessoas que estão passando por esse problema. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Amado, soberano, eterno Deus, queremos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor para aquelas pessoas que estão passando por este problema, estando ressentidos, ó Pai, com alguma mágoa sofrida. Meu Deus, tem misericórdia, ajude esta pessoa. Ó meu Deus, dê a ela, Pai amado, a graça para perdoar. Toma em tuas mãos, Senhor, também a cada um dos professores que irão ministrar esta aula de hoje. Pai amado, clamamos a Ti, clamamos pelos nossos irmãos, por aqueles também, ó Pai, que estão enfermos fisicamente. Toma-os em tuas mãos, Senhor. Livra, ó Pai, aquele que está hospitalizado também. Tem misericórdia. Assim, ó Pai, nós rogamos as tuas bênçãos. Fala conosco, ó Pai, poderosamente nesta lição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente, que você tenha saúde física, emocional, a saúde espiritual. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor, amados, estamos juntos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Esse é um assunto bem delicado e exige tato na hora de falar sobre ele, porque aquelas pessoas que estão sendo machucadas por aquilo que sentem, elas nem sempre conseguem lidar bem com essa situação e também nem sempre conseguem ficar ouvindo alguém falar sobre isso. Mas vamos ao tópico primeiro da nossa lição, conhecendo o ressentimento. Diz assim o texto da revista: a palavra ressentimento significa mágoa que se guarda de uma ofensa ou um mal que recebeu. Normalmente, este sentimento encontra guarida em nossos corações de pessoas mais próximas de nossa convivência, como família, irmãos da igreja, amigos e colegas de trabalho. A convivência diária nos leva à comunicação constante, e isto posto, está sujeito a ocorrer divergência de opiniões e pensamentos, e logo surgir um atrito. E se isso não for resolvido, poderá descer para o coração e dar lugar à mágoa. Quando nós lemos lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, versículo 16, está escrito: e se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ser ferido pelos mais próximos é uma experiência pela qual o próprio Jesus passou. E essa questão, ela realmente machuca e causa muito dano. Ressentimento, mágoa, amargura, rancor, ódio, desejo de vingança não são sinônimos, mas são termos afins e que estão tão entrelaçados que às vezes é difícil perceber onde termina um e começa o outro. Uma das consequências mais trágicas do ato de ressentir-se é a instalação da amargura no mais íntimo do ser. Uma pessoa amarga, ela às vezes também é
100% ressentida, ou seja, ela não para de sentir. E a amargura é uma doença psicoespiritual grave. A pessoa amarga, ela é amarga porque é cheia de ressentimentos e isso lhe causa muita dor e muito sofrimento. A mágoa, ela é como uma inflamação que afeta todo o corpo, a alma e o espírito. É uma nódoa que vai manchando tudo. Uma pessoa magoada pode não apenas magoar-se a si mesmo o tempo todo, na medida em que vai ressentindo, sentindo de novo, mas também pode magoar outras pessoas. E é assim que vivem muitos homens e mulheres, líderes e chefes de família, companheiros de trabalho, irmãos e amigos, obreiros e obreiras, cheios de mágoa, cheios de ressentimento, cheios de amargura e de dor. E não é porque não tiveram motivos para isso, às vezes o tiveram e muito, mas também porque não estão conseguindo administrar aquilo que lhes atingiu, que lhes feriu, lhes causou sofrimento. Veja o caso de Jonas. Quando lemos o livro do profeta Jonas, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, somos informados do ressentimento de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, porque eu sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Peço-te, Senhor, pois, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: É razoável esse seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da cidade, fez ali uma cabana, se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que ia acontecer com a cidade. O problema de Jonas era com Deus. Ele estava desgostoso com Deus, porque Deus não fez as coisas como ele esperava. Muitos hoje, inclusive, um grande número de jovens, estão ressentidos com Deus. Nós podemos perceber isso nas suas falas, nas suas acusações. Agora perguntamos, como o Senhor perguntou a Jonas: é razoável esse ressentimento? Uma pessoa ressentida, ela demanda mais tato para lidar com ele ou com ela, porque pode acontecer de autorreferenciar tudo o que se passa ao seu redor, ou seja, ela pode trazer para si tudo o que está acontecendo à sua volta. Por exemplo, uma palavra dura ou um pouco mais firme, mesmo que não seja dirigida a ela em particular, ela toma para si, é motivo de ofensa, de se desculpar para se ausentar, deixando de comparecer, deixando de atender. Isola-se em seu círculo, onde sempre manifesta o seu ressentimento para justificar suas atitudes e permanecer recolhido. Veja que há males que praticamos contra outras pessoas e há males que praticamos contra nós mesmos. O ressentimento é um tipo de mal que afeta grandemente quem o acolhe e quem o desenvolve. É certo que, a menos que se pratique um ato físico de vingança, aquela pessoa que é objeto do ressentimento,
do problema, ela está longe de ser tocada por aquilo que estamos sentindo. Então, ressentimento também, quando não identificado, quando não tratado, ele pode ser um processo de autodestruição. Mas ele também é um sentimento pecaminoso, para o qual nós precisamos de arrependimento, de confissão e de abandono dessa prática. Colossenses capítulo 3, versículos 8 e 13 diz: Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então vamos ao item 1.1. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Em Gênesis 27:41, temos uma demonstração do que o ressentimento é capaz de fazer. Esaú se sentiu injustiçado por aquilo que Jacó fez ao receber a bênção da primogenitura no seu lugar, embora não tenha levado em conta que a havia desprezado. Gênesis 25, de 29 a 34, nos conta essa história. O ressentimento de Esaú gerou nele o desejo de matar o seu irmão Jacó, que precisou fugir, e durante um longo período viveu sem nenhum contato com seu irmão Esaú. O relacionamento entre os dois irmãos foi interrompido por causa daquela situação. Ainda hoje, relacionamentos continuam sendo interrompidos por causa da mesma situação, ressentimento. Lá em Gênesis 27:41 nós lemos: E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com o que o seu pai o havia abençoado. E disse Esaú no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e eu matarei a Jacó, meu irmão. Talvez, e somente talvez, porque a Bíblia não diz, Esaú tenha ficado ressentido com Jacó porque Jacó o manipulou no momento de vulnerabilidade. Isso, ao lado de sentimentos pouco louváveis que Esaú abrigava, como de desprezar algo sagrado por causa da sua fome. Então, aquilo que aconteceu com Jacó mexeu com Esaú. E o que ele vai manifestar nesse capítulo 27 de Gênesis é puro ódio, acompanhado do desejo de matar. Então, aquilo que havia começado como ressentimento já se transformou em outra coisa muito mais devastadora. Há uma missionária que foi bem nova para a Índia, chamada Amy Carmichael, que afirmou que nada que alguém possa fazer pode nos causar dano, a menos que permitamos que isso produza uma reação errada em nosso próprio espírito. Eu vou repetir essa frase de Amy Carmichael. Nada que alguém possa nos fazer pode nos causar dano, a menos que permitamos que isso produza uma reação errada em nosso próprio espírito. Ela está dizendo que somente nossa reação pode abençoar ou queimar. Visto que todas as reações são subjetivas, elas estão sob o nosso controle. Uma vez que a única coisa que pode nos prejudicar é algo que está sujeito à nossa autoridade, nós jamais precisaremos sofrer dano por causa das coisas que as pessoas querem fazer contra nós. Não importa o que é que eles
queiram nos fazer de mal. Nós podemos não controlar o que as outras pessoas nos fazem, mas pela graça de Deus nós podemos e devemos controlar a nossa reação diante daquilo que as pessoas nos fazem. Na contramão de Esaú, nós encontramos José. Tudo foi tirado dele da forma mais violenta, mais injusta e mais cruel possível. O relacionamento entre Esaú e Jacó foi interrompido por causa da situação da bênção familiar, da herança que caberia aos filhos após a morte do seu pai. O relacionamento entre José e seus irmãos foi interrompido porque eles o desprezaram, o maltrataram, atentaram contra a sua vida e o venderam como escravos. Lemos muitas coisas a respeito de José, que foi um tipo perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Paul Bilhamer escreveu que, embora os grilhões tenham ferido os tornozelos e os pés de José, eles não lhes feriram a alma. Ele se recusou a ceder ao ressentimento, à retaliação ou à vingança. No íntimo, ele triunfou sobre todos os erros, injustiças, falsas acusações e sofrimentos. Em seu período de humilhação, ele experimentou um tempo de crescimento, de disciplina, de preparo. Por isso, quando ele finalmente foi tirado da prisão para sentar-se ao lado do rei, ele estava tão bem ajustado para a magnificência que não se deslumbrou ao adentrar nesse pináculo de honra e fama. São em questões como estas que vamos nos apercebendo do quanto o ressentimento é danoso aos relacionamentos, mas quem não se deixa abater por ele também consegue transpor até situações consideradas intransponíveis, vencer aqueles obstáculos considerados invencíveis. Nós seremos ajudados por Deus quando nós tomarmos a posição correta diante de todas as coisas. Relembremos Isaías capítulo 41, os versículos 10 e 13, quando diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. É isso que o Senhor está falando ainda hoje para nós. Não temas, eu te ajudo. 1.2. O ressentimento causa sensação de vazio. Esse sentimento leva à cegueira, pois muitos não abrem mão da razão. Quantos cônjuges, pais e filhos, amigos e irmãos contaminados por esse mal? Com esse sentimento abrigado no coração, a sensação sempre será de vazio e de frustração. É preciso atentar para a recomendação bíblica de Hebreus 12:15, pois muitos estão se privando da graça de Deus para viverem assim. Até suas orações são feitas com desejo de vingança e com uma visão distorcida chegam a afirmar: eu coloquei na mão de Deus, como se Deus fosse tomar partido nessa situação que ele não aprova. Então, pensando nesta questão, primeiro me vem aqui essa frase de que este sentimento leva à cegueira, pois muitos não abrem mão da razão. Quem é que quer abrir mão da própria razão? Realmente é algo muito difícil. Mas ele cita Hebreus capítulo 12, o verso 15, onde diz: tende cuidado,
para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ele e por ela muitos se contaminem. Por causa do abatimento da alma, as pessoas podem não enxergar com clareza o que está se passando e pode mesmo ficar perturbada com aquilo que não conseguem entender ou explicar. Como já apontamos anteriormente, no caso de Jonas, ele quis morrer quando as coisas não saíram como ele esperava. Os assírios, cuja capital era Nínive, era um povo covarde, violento, insolente e eram odiados pelo profeta. Foi debaixo de disciplina, de descontentamento e de ira que Jonas pregou aos ninivitas, para que eles se arrependessem, e Deus teve misericórdia deles. Uma coisa que isso nos mostra é que a salvação deve ser pregada a todos, até mesmo àqueles que achamos que não a merecem. Mesmo fazendo o que Deus mandou, mesmo obrigado, os ninivitas se arrependeram. Jonas não. Esse realmente é um caso que nos ajuda a pensar no quanto o ressentimento pode ser prejudicial para quem o abriga. Mas algo que faz com que a alma continue gemendo debaixo de um fardo que não está dando conta de carregar é quando ela se encontra privada da graça de Deus. Aí, o coração se torna um terreno fértil para prosperar todo tipo de sentimento mau. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina sobre pessoas pessimistas, ressentidas, amarguradas, com uma visão negativa da vida, é que elas são frágeis no seu entendimento e que começam a abrigar sentimentos maus no seu interior, além de tudo as ofenderem com facilidade, elas também podem ir desenvolvendo essas raízes de amargura que vão se aprofundando cada vez mais. O comentarista, ao citar Hebreus 12:15, nos levou a entrar nessa discussão acerca da amargura como resultado da vida ressentida. Dá para ver o porquê do sentimento de vazio que acompanha esse padrão doentio de comportamento. Uma vez que Deus não toma partido de pessoas que estão desvirtuadas do seu propósito original, onde Deus não está, o que sobra é o vazio da sua ausência. Uma ausência que não pode ser preenchida por nenhum outro Deus, coisas, lugares, pessoas, entretenimentos, riqueza, nada. Pensemos nisso. 1.3. Os aspectos do ressentimento. O ressentimento pode ser manifesto ou oculto. Às vezes, não admitimos, mas estamos ressentidos. A palavra de Deus mostra que este sentimento faz parte das obras da carne, e o comentarista cita Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21, onde se lê: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O cristão não foi chamado para viver estas obras. Tem que haver mudança? Então, mesmo já tendo abordado aspectos do ressentimento nos itens anteriores, o que nós vamos fazer nesse item 1.3 é reforçarmos alguns e apontarmos outros pontos principais sobre esse assunto.
Como já dissemos, ressentimento é sentir de novo todas as emoções ruins provocadas por uma mágoa guardada no coração e enraizada pelo tempo. É sentir profundamente. Ressentir-se é estar magoado, ofendido, ferido, triste, afligido, desgostoso, angustiado. Quem já não passou por isso na sua própria vida? Ressentir é trazer à tona aqueles momentos ruins, dolorosos, inacabados, com uma sensação de amargura, de raiva ou até mesmo com desejo de vingança. Reviver com a mesma sensação aqueles fatos que nos causaram mágoas. Estes sentimentos ruins tendem a ficar escondidos no coração de tal maneira que as pessoas podem não perceber de imediato. Todos acham que está tudo bem e às vezes por muito tempo nós convivemos com pessoas que estão grandemente ressentidas e nem nos damos conta disso. Mas um dia, os frutos amargos produzidos por essa situação se tornarão conhecidos. Ressentimentos causam isolamento social e quebra de relacionamentos, como já vimos. Provérbios capítulo 18, verso 19 diz que um irmão ofendido, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Pense nisso. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Ao caso de uma pessoa ressentida que sai machucando todo mundo e vai deixando muitas pessoas magoadas por conta daquilo que ela mesma traz dentro de si. Uma pessoa que magoa a outra deliberadamente, ou ela é muito mal por natureza, ou muito provavelmente está também magoada e ressentida, então vai usar principalmente a sua boca para atingir os outros, para aliviar o próprio fardo. Do outro lado da moeda, ela sempre vai encontrar pela frente aquela pessoa que por fragilidade emocional, baixa autoestima e uma série de fatores não tem estrutura para escutar determinadas coisas, que também se ofende com facilidade, acha que tudo é com ela e por conta de uma série de complexos que a pessoa desenvolveu, ela vai então absorvendo essa situação de uma forma muito negativa. Então nós estamos mesmo lidando com uma situação muito complicada. Mas veja que relações adoecedoras, elas são responsáveis por todo tipo de desajuste pessoal, comprometendo a existência de pessoas que poderiam viver plena e satisfatoriamente. Mesmo esse um fato verídico, verdadeiro. É preciso de discernimento e de maturidade que somente o Espírito Santo é capaz de nos proporcionar para não agirmos de um modo a degenerar ainda mais os frágeis vínculos que nos unem. Mesmo sendo algo tão presente e até mesmo considerado normal até certo ponto, o ideal mesmo é que nós não ficássemos tão ressentidos e que nós tivéssemos graça de Deus para gerir a realidade, os fatos que se nos apresentam, encarar e enfrentar as mazelas cotidianas com a alma lavada, com o coração serenado, sem ficar tão sentido. Que nós tivéssemos filtro nos ouvidos, traves na nossa boca, para não deixar nem entrar e nem sair de nós aquilo que possa nos diminuir como pessoas ou nos tornar reprováveis diante de Deus. Então, irmãos,
Que Deus nos ajude a entender esta situação e a crescer no seu conhecimento e através da sua graça. E se nesse dia você estiver aí me ouvindo, sentido demais com determinadas coisas que lhe aconteceram, aborrecido demais porque te machucaram, infeliz, triste, leva isso para Jesus. Permita que Deus conheça as suas petições através da oração e da súplica e permita-se também ser curado por Ele. É por isso que essa mensagem, esta palavra está chegando aos nossos corações nesse dia. Então entregaremos a Ele, tudo entregaremos, tudo àquele que tudo pode, que tudo faz e tem nos amado com amor eterno. Amém? Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, é uma alegria poder estar com os irmãos aqui mais uma vez, na lição 11, alcançando a cura dos ressentimentos. Depois da introdução e tópico 1, vamos dar prosseguimento aqui ao tópico 2, que diz o seguinte: o problema do ressentimento. Ressentimento é o ato de você ressentir, de você guardar mágoa ou alguma ofensa que foi feita. É interessante que, dependendo do aspecto que nós analisamos, o ressentir, eu acho interessante você entender que ele não é só o perceber, sentir não é só o ato de perceber, porque muitas vezes as pessoas guardam mágoa e ficam ressentidas por ofensas que nem existiram. Eu acho que essa é uma situação que ela ainda é mais grave, porque além do mal que a pessoa está fazendo para ela mesma, ao mal que a pessoa está fazendo para ele mesmo ou ela mesma, ele ainda está cometendo uma injustiça diante de Deus, porque além de estar guardando esse sentimento pernicioso, maligno, que é um sentimento de mágoa, ele ainda está sendo injusto, porque às vezes a pessoa percebe uma ofensa que não houve. Então nós precisamos de tomar muito cuidado. Vamos lembrar de Jesus. Quantas palavras boas, apropriadas e perfeitas que foram dadas por Jesus, que os fariseus, os escribas, os saduceus, eles tomavam essas palavras como ofensa. E na verdade Jesus não tinha o objetivo de ofender, não era essa a intenção de Jesus. Mas os saduceus, fariseus, escribas, eles tomavam as coisas que Jesus falava de forma distorcida e tomavam como ofensa. Então, indo direto na lição, o problema do ressentimento. Quando somos feridos pelas pessoas, a reação natural, normal, é de ressentimento. Isso parece ser natural, normal. Contudo, será saudável se não perseverarmos nesta reação. Isso tende a crescer e se tornar uma raiz de amargura, levando a pessoa a se fechar e ao isolamento, onde não quer mais se relacionar com ninguém, acreditando que todos querem lhe fazer mal. Ressentimento é um retrocesso. Observem bem, aqui no tópico 2.1, o autor diz que o ressentimento é inútil. Jó 5.2 está escrito: porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo.
Logo, ficar ressentido não leva a nada. Não vale a pena. Eclesiastes 7:9 diz que não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. É interessante que nós não deveríamos nem irar, mas se irar, não pecar. E que naquele momento, no momento que houve uma reação, que o Espírito Santo de Deus possa modelar, moldar as nossas reações, para que elas sejam reações saudáveis. Imagina bem, uma pessoa irada. A Bíblia nos ensina que na ira do homem Deus não opera, porque Deus é amor, Deus está oposto a isso. A ira, o ressentimento, não produz nada de bom. Não podemos mudar o passado ou aquela situação que aconteceu. Se porventura em algum momento você se irou com alguma situação, com algum problema, que aquilo passe o mais breve possível, de preferência que haja intervenção do Espírito Santo de Deus em cada um de nós, para que a gente tenha equilíbrio das nossas emoções e nem venhamos nos irar. Mas porventura acontecendo uma situação que aquilo passe, não fique nenhuma raiz de amargura. A Bíblia nos ensina que a ira abriga-se no seio dos tolos. Você não é tolo. Deus te deu um espírito de sabedoria, de inteligência, capacidade para você conseguir superar qualquer sentimento pernicioso que venha querer abrigar-se em você. O ressentimento não conserta nada, não muda nada. Por isso, não se pode viver o presente preso às mágoas do passado. Isso é tolice, é andar para trás sem enxergar o hoje como um presente de Deus. Então, por que ficar ressentido? Por que abrigar mágoa no coração? Isso não adianta nada, não faz sentido. Imagine alguém que pega da sua vida fazendo uma comparação e assume a sua vida como uma direção de um carro. Deus lhe confia um veículo, um carro novo, e você decide dirigir apenas olhando para o retrovisor, ou que não seja o tempo todo, mas 75% do seu tempo olhando para o retrovisor. Imagine 50% do seu tempo olhando para o retrovisor, 25% olhando o retrovisor. Quando nós olhamos aulas de instrução sobre direção defensiva, há quem tente mensurar aí o tempo que alguém deve olhar no retrovisor. Eu entendo que olhar para o retrovisor deve ser o mínimo necessário. Se alguém assume a direção de um veículo ou a direção da sua vida, ele segue olhando a maior parte do tempo para o seu passado, para trás. Eu costumo dizer aqui, ele fala que a pessoa para de andar, mas ressentimento, às vezes a pessoa vive tão ressentido, que ele começa ressentido, daí a pouco ele começa a retroceder na sua vida, andar de marcha ré. E a direção que nós devemos seguir está lá adiante. A nossa direção é o céu, o nosso alvo é o céu. Quem dirige a nossa vida é Jesus. Se nós formos olhar no Evangelho de João, por exemplo, sobretudo nos últimos capítulos, Jesus ele falou muito mais do futuro do que do passado, porque o que nos aguarda é a eternidade. O passado ficou lá atrás. Se você é uma pessoa, se você é alguém que tem deixado a sua vida ser conduzida pelo olhar de um retrovisor, olhando sempre para trás, alimentando ressentimento, mágoa em seu coração, peça o Espírito Santo de Deus
Dê a ele liberdade de trabalhar no seu sentimento, de conduzir a sua vida na direção correta. Viver olhando pelo retrovisor, você tem o risco de uma vida cheia de acidentes, cheio de perigos, cheio de riscos. Olhar para frente, olhar para Jesus, que é o alvo, e saber que lá na frente, bem adiante, está o céu. Canaã é logo ali. O povo de Israel, por um determinado momento, entristeceu o Senhor, porque ficou lembrando dos temperos, das cebolas, daquilo que eles comiam lá no Egito, mas esqueceram do fardo, do trabalho pesado, da escravidão. Então não deixe o seu ressentimento, o seu passado, as mágoas, te escravizar no seu passado. Olhe para Jesus, olhe para frente, creia que Ele é poderoso para limpar todo sentimento pernicioso que haja em você. Dirigir olhando para o retrovisor, isso é direção perigosa. A direção do crente é Jesus. A direção do crente é o céu. É olhando para frente, é olhando adiante que nós estamos na direção certa. No 2.2, o ressentimento é autodestrutível. Quando você se permite ficar ressentido, você estará se machucando mais do que o outro com quem você está magoado. Olha que terrível, que sentimento pernicioso. Porque além de às vezes cometer injustiça com o outro, você pode estar provocando dano a você mesmo. E a maior parte desse dano fica com a própria pessoa que está com a mágoa. Ele pode ter esquecido o fato e o fardo permanece só com você. Usar o ressentimento como arma para ferir alguém é como apontar uma arma para você mesmo. O sofrimento só vai aumentar com isso. Sempre vai ferir você mais do que alguém. Enquanto você estiver com rancor, irado, chateado, isso tudo se volta contra você. Quando eu estava estudando essa lição, eu comecei a pensar que o ressentimento é como alguém atirar uma pedra para cima. É como se estivesse fazendo uma ginástica e cada vez que ele joga uma pedra, ele pega uma pedra maior e lança ela para cima. O retorno dessa pedra vai ser sempre traumático. Muito cuidado. O ressentimento, ele é pernicioso. É como você atirar uma pedra para cima. É como você apontar uma arma para você mesmo. E é como uma bola de tênis, quando é arremessada para o oponente, ela volta com uma força muito maior para quem a lançou. Tenha em mente que as pessoas que foram instrumentos de ferida no seu passado não podem interferir na sua vida. É necessário seguir adiante, sem este peso. Na revista do Professor, o comentarista diz o seguinte, Wagner Tadeu dos Santos Gabi, ele disse o seguinte, o ressentimento pode ser um grande problema, pois além de deixar uma pessoa infeliz, pode deixá-la doente. Em alguns casos, exames médicos têm indicado que o ressentimento é um fator acentuado numa doença. Um médico disse que sobre um de seus pacientes, ele poderia ter saúde se desfizesse do ódio que tem no seu coração. A palavra de Deus é saúde, a Bíblia diz que ela é saúde. E na palavra de Deus não há espaço para ressentimento como receita do céu para o cristão que lá quer morar. Eu me lembro de um fato acontecido, vi aqui a descrição desse médico. Há muitos anos atrás eu tive um paciente de outra cidade, um paciente de 74 anos. As 3 filhas desse paciente trouxeram ele com um encaminhamento e nesse encaminhamento o médico estava suspeitando de que ele estava com Alzheimer. E aquele homem muito embotado psiquicamente, muito apático, muito indiferente a tudo,
perdeu a alegria de viver, o prazer de viver, a sua memória falando, interagindo pouco, socialmente isolado. E as filhas vieram com aquela situação, apresentaram, e depois de uma longa conversa, um bom exame, eu percebi que aquele homem não tinha um substrato para o diagnóstico de uma doença tipo Alzheimer, apesar de todos os sintomas de memória que ele estava apresentando, de déficit de memória. E comecei a conversar com eles e perguntei, aconteceu alguma coisa? Ele disse que não, e as filhas não sabiam que eu era um servo de Deus e nem eu também sabia que ele era. E eu perguntei para ele, falei com ele, o senhor, aconteceu alguma coisa? Ele disse, não aconteceu nada. Daí a pouco as filhas falaram, pai, aconteceu, não aconteceu? Não. Minha filha, aquilo já passou. E aí eu falei, mas o que foi? Eu falei, não, há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, mais ou menos, trocou o pastor da igreja. E esse pastor chegou, olhou meu pai com 74 anos, que era líder de jovens. O meu pai a vida toda gostou de lidar com jovens, organizou os retiros, ele participava ativamente com os jovens. E esse pastor chegou e olhou e falou assim, olha, está meio fora, você com 74 anos, liderar jovens, e trocou. Entrou uma tristeza, uma amargura, um ressentimento no seu coração, e aquilo provocou uma mágoa, uma tristeza, ele entrou num quadro depressivo, e aquilo ali foi a raiz desse grande mal. O que aconteceu? Eu conversei com ele, olhei bem, e Deus me instruiu para que prescrevesse para ele uma receita. E eu falei com ele, senhor fulano, eu tenho um remédio para o senhor que vai lhe curar. Ele arregalou o olho para mim, falou assim, é? Eu falei, é caro, porque ele era meio pão duro. Eu falei, não, esse remédio não é caro, tem efeito colateral? Eu falei, nenhum. Ele falou assim, mas será que vai me fazer bem? Eu falei, com certeza absoluta. E ele, pão duro, quando ele chegou, já chegou pedindo desconto na consulta. Eu falei com ele, eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, se o senhor não for curado com esse remédio, eu vou ser seu médico de graça o resto da sua vida. Aí ele se animou. Peguei a receita e escrevi para ele assim, perdão. Dobrei a receita, entreguei para ele e falei assim, olha, o meu conselho é que independente da causa, independente do que aconteceu, que o senhor procure o seu pastor, converse com ele, abra o seu coração para ele, peça perdão para ele. Ele abriu o olho, pensou, e eu falei, eu vou dar 30 dias ao senhor para retornar aqui. Irmãos, incrível o que aconteceu. Esse moço foi para casa, esse senhor foi para casa, fez aquilo que eu recomendei para ele. 30 dias depois, ele voltou verdadeiramente, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Deus restabeleceu a sua alegria, Deus restabeleceu a sua saúde emocional, voltou a sua memória, ele renasceu das cinzas, aquele vale de ossos secos renasceu. Então, ele experimentou o poder do perdão em Jesus Cristo, porque ele foi perdoado pelo Senhor Jesus e ele precisava de exercer também o perdão naquela situação, e ele já tem mais de 10 anos, até hoje, o Alzheimer não bateu na sua porta para a glória de Deus. No 2.3 está escrito assim, o ressentimento atrai desgraça. Desgraça sem a graça de Deus. Tudo na vida do homem é trágico. Não se pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Abrigar o ressentimento é atrair desgraça e o mal. Muitos até têm condição de vida favorável, que pode demonstrar ser aparentemente felizes. No entanto, se há problemas no relacionamento e situações mal resolvidas pela mágoa, isso não lhe trará alegria. Quantas pessoas enfermas
por falta de abrir mão do ressentimento. O inferno terá muita gente cheia de razão. Eu me lembro de um professor falando de direção novamente, ele nos ensinava sobre direção defensiva, e ele dizia: o cemitério está cheio de gente com preferência, porque a pessoa, confiando absolutamente na sua preferência, deixava de praticar a direção defensiva. Dê a preferência para o outro, abra mão da sua razão, não deixe esse ressentimento, essa mágoa trazer tanto dano para você. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua mente de forma incondicional. Se você impuser ou conhece alguém que impõe condições para o agir do Espírito Santo de Deus, é improvável que ele arranque completamente toda a raiz de amargura e todo o mal que opera na vida da pessoa que tem mágoa e ressentimentos. E quero te dizer uma coisa: o ressentimento oculto, ele é tão danoso para a pessoa como aquele ressentimento que se expressa. Às vezes você pode falar ou conhece alguém que fala do seu ressentimento para os outros. Isso é muito ruim, é péssimo. Mas aquele que tem ressentimento guardado em seu coração de forma oculta, é como se ele estivesse tomando um veneno diário. Esse veneno diário é letal. Ele é capaz de tirar a sua paz, a sua alegria e, o pior de tudo, tirar até o seu direito de entrar no céu. Quantas pessoas enfermas por falta de abrir mão do ressentimento? Quantas partem desta vida com o coração ferido? Outras nunca provaram de um momento de alegria e conquistas na família ou na igreja. É preciso lançar fora este sentimento perverso e maligno. O ressentimento é um sentimento perverso e maligno. Volto a chamar a atenção, irmão. Muito cuidado, porque esse sentimento é tão perverso e maligno que às vezes o diabo distorce coisas e a pessoa que já tem o seu coração ressentido, cheio de mágoas, ele percebe feridas ou ele percebe algo que nem foi feito para lhe ofender, para lhe magoar. Às vezes alguém falou alguma coisa, um membro da família, um parente, às vezes a esposa, o esposo, fala alguma coisa e às vezes não tinha nem a intenção de magoar, mas a pessoa está tão sensível, com o seu coração cheio de amargura, de tristeza e de angústia, que ele toma tudo por ofensa. Conforme o autor falou aqui agora há pouco, isso acaba levando a pessoa a se fechar ao isolamento. Uma pessoa que tem o seu coração cheio de amargura, cheio de ira, às vezes tudo que os outros falam, que as pessoas falam, acha que aquilo tem o objetivo de ofendê-la. Talvez já ofendeu, já falou, já magoou, já brigou tanto, porque na Bíblia está escrito lá em Tiago, para quem é puro, todas as coisas são puras, mas para quem é impuro, tudo é imundo. Às vezes o grande problema é a percepção daquilo que se ouve. Quantas vezes a gente vê tragédias anunciadas até na internet por causa de alguma coisa que alguém falou e aquilo foi entendido equivocadamente, foi interpretado de forma equivocada, ou há um grupo de pessoas que trabalham para promover um trabalho para o inferno, distorcendo aquilo que se fala. A gente vê isso na política, a gente vê isso dentro de uma empresa, a gente vê isso em todos os lugares. O diabo trabalha sempre para distorcer aquilo que às vezes não foi proferido e dito para trazer dano a ninguém. Esse é o trabalho do diabo. Se ele não puder colocar na minha boca, na sua boca, palavras para ofender alguém,
Às vezes, no meio do caminho, ele trabalha distorcendo o que foi falado para aquilo chegar no coração. Que Deus possa abrir o entendimento. Colossenses 1, 9, 10, ele diz que a respeito de nós termos inteligência espiritual, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios da sabedoria, da inteligência e inteligência espiritual. E para se ter inteligência espiritual, a fonte é a palavra de Deus, a fonte é Jesus. Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A primeira pessoa que fez uma leitura desse versículo para mim, logo depois que eu assumi a presidência da igreja, foi a pastora Elianai. Ela chegou para mim e assumiu o compromisso de orar por mim e disse: olha, não cessaremos de orar e pedir que sejais cheios do conhecimento de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Me lembro sempre desse versículo e você não sabe, irmão, o quanto eu sou carente das suas orações. Todas as vezes que eu assumo o microfone, todas as vezes que eu pego o microfone, o meu desejo, e eu me coloco à disposição de ser sempre um instrumento do Senhor para levar a palavra do Senhor para os servos do Senhor, e que a sua casa, o seu lar, a sua vida seja verdadeiramente, integralmente do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar. Ficar se privando de momentos de alegria, aniversários, casamento e passeios na base, se fulano for, eu não vou, ou se ela for, não conte comigo. Ser acorrentado pela infelicidade. Não deixe que a infelicidade te faça como um refém. A Bíblia nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Na revista do Professor está escrito aqui: a pessoa em si não tem a ideia do que está fazendo quando guarda e alimenta uma mágoa. Isso sempre vai lhe ferir muito mais do que aos outros. Arruína os relacionamentos. Provérbios 17, 22 diz o seguinte, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Você só vai se encolher numa pequena concha se você mesmo se permitir. Para seu próprio bem, para a sua saúde, não guarde mágoa, perdoe. O perdão, ele destrói as mazelas do ressentimento e produz paz e alegria. Quero te dizer também uma coisa: ninguém nasce sabendo perdoar. O perdoar é um exercício, ele faz parte do nosso desenvolvimento como cristão. Geralmente quem guarda sente ressentimento, quem guarda mágoa, vou falar sem medo de errar, é crente imaturo, é crente que ainda não experimentou verdadeiramente o melhor de Deus, porque o perdão, ele exige de nós o abandono da superioridade moral. Todas as pessoas que têm dificuldade de perdoar, eles correm um risco de estarem sendo colocados pelo adversário num pedestal de superioridade moral. Então, é necessário você exercitar. Ninguém nasce sabendo andar, ninguém nasce sabendo correr. É só o peixe que nasce sabendo nadar. O homem não. O homem precisa de aprender, engatinhar, ficar sentadinho, dar os primeiros passos, depois correr. E assim é o perdão. Ele precisa de ser exercitado.
e às vezes em pequenas medidas, em grandes esforços. Pequenas medidas, grandes esforços, para que depois, com pequenos esforços, você faça e pratique o perdão em grandes medidas. Foi assim que Jesus nos ensinou, crucificado na cruz, sendo açoitado, levando sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero dar uma recomendação para você, algumas dicas. Quem sabe você vive essa dificuldade, né? Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus arrancar ressentimento, é retroceder. Você não pode conduzir a sua vida olhando somente para o seu passado. Um motorista que dirige um veículo olhando a maior parte do tempo para o retrovisor vai sofrer graves acidentes. Olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para o alvo. A sua direção é o céu e não o seu passado. O seu passado já ficou. Pastor Hernandes Dias Lopes, esse livro é excelente, Perdão e Cura das Emoções, do pastor Eduardo Sampaio. Perdão, bálsamo para o coração ferido. Eu vou tirar uma foto e pedir a irmã Elaine para colocar no final. Administre suas emoções, não deixe que elas controlem você. Joyce Meyer. Outro, Dr. Elaine Cruz, Equilíbrio Emocional, Personalidade Transformada pelo Fruto do Espírito. Isso é melhor do que qualquer remédio, é melhor do que qualquer tratamento. E um outro livro que eu gosto muito, do Dr. Davi Jeremias, Do que você tem medo? Derrotando seus medos pela fé. Muitos medos, muita insegurança que a pessoa às vezes tem por causa de ressentimento e mágoas. Que o Espírito Santo de Deus possa te libertar, possa libertar a pessoa que você conhece, que Deus possa ter usado esse momento agora de aprendizado e o próximo tópico da nossa lição para você instruir pessoas, ou até mesmo dentro de você, para você abrir mão, para você largar esse passado e passar a viver o melhor de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você assim fizer, tenha certeza que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A paz do Senhor Jesus, um bom almoço para todos os irmãos, um domingo de bênção e de paz, e até daqui a pouco no nosso culto. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Bem-vindo à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição número 11, alcançando a cura dos ressentimentos. Alcançando a cura dos ressentimentos. Estamos estudando o tópico 3 e vamos fazer uma breve conclusão. O ressentimento é um sentimento de um perdão incompleto. Se deixar algum restinho de mágoa ao perdoar alguém, então haverá sempre uma mágoa, um ressentimento. Faça de seu perdão um perdão completo, sem margem para um ressentimento. O perdão é um bálsamo curativo, cura os ressentimentos e também opera milagres em nossas vidas, nos liberta da angústia, dos maus sentimentos que nos aprisiona, como o ódio, mágoa e o rancor, que só nos trará problemas no futuro. Perdoe, seja mais tolerante com o próximo, pois todos nós. O exercício do perdão não é somente uma questão espiritual, ética e moral, mas também de saúde mental e emocional para todos os envolvidos.
o exercício do perdão não é somente uma questão espiritual, ética e moral, mas também de saúde mental e emocional para todos os envolvidos. Então, o nosso tópico 3 fala de a cura do ressentimento. Vamos agora estudar sobre a cura do ressentimento. Aprenda a perdoar, mesmo que a outra parte não peça perdão. Aprenda a perdoar, libere o perdão, mesmo que a outra parte não venha pedir perdão. Todo paciente, ao entrar em um consultório, precisa falar ao médico sobre a sua dor. É necessário admiti-la e contar o que levou a procurá-lo. Assim, precisamos, em relação a Deus, ser honesto e admitir que está doendo e onde dói, espiritualmente, psicologicamente, conversar com Deus onde está doendo. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Parece Jesus falando como um médico da alma. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O perdão cura da alma. Confesse francamente a Deus e diga: está doendo, Senhor. Jó disse em Jó 10:1: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Jó, mesmo vivendo aquele trauma, vivendo aquela tragédia, ele queixou-se diante de Deus, colocou diante de Deus a sua queixa. É Deus, eu não vou ficar contestando o Senhor, mas por favor, alivia a minha dor. Um tipo de oração pequena, mas sincera. É Deus, eu não vou ficar contestando o Senhor, mas por favor, alivia a minha dor. Deus restaura tudo que se faz metade, alivia toda a dor que no peito invade. 3.1 Abra o seu coração sobre a sua dor. Abra o seu coração sobre a sua dor. O perdão não faz a outra pessoa correta, ela te faz livre. Isso é a importância do perdão, ela nos faz livre. O ponto de partida para o tratamento e cura é admitir que existe a dor. O segundo passo é submeter-se ao tratamento para alcançar a cura. Então, admitir que ela existe e depois submeter-se ao tratamento para alcançar a cura. E estamos falando de um relacionamento com Deus em busca de cura para a alma, de perdão. É ser paciente e se entregar totalmente aos cuidados do médico da alma, Jesus, em excelência, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O perdão é remédio, cura, excelente terapia. Quem não perdoa não esquece o mal e sofre a doença da compulsão de repetição, fica com ressentimento, repetindo aquela situação, vive sempre lembrando, repetindo, desabafando a dor interna. O perdão é a cura para o ressentimento. Não tem como cortar caminho, este é o único meio para o coração sarar. Não tem como fechar as portas do passado. É necessário mudar as atitudes e os pensamentos no presente. Existe superação por meio do perdão e libertação das amarras dos ressentimentos. Existe
existe solução através do perdão e libertação dos ressentimentos. Amargura, amar cura. Amargura, amar cura. Amar cura a amargura. Amar cura a amargura. 3.2. Libere e perdoe o ofensor. Libere e perdoe o ofensor. Os amigos de Jó o machucaram, lhe feriram, eles o deixaram. Foram indiferentes à sua dor, não foram compreensivos. Não há nada que doa mais do que ser mal entendido ou acusado falsamente. Jó era inocente. O que mais precisava naquele momento era de palavras de afeto, compreensão e apoio. 4 amigos de Jó vieram visitá-lo naquele momento difícil e os 3 primeiros foram acusando, foram mostrando para Jó que ele estava sofrendo consequência de erros dele. Mas Jó precisava de compreensão porque ele se sentia inocente. Então eles chegaram e começaram a tentar mostrar para Jó que ele estava errado, os 3 primeiros amigos. Aí, por fim, chegou o Eliú. O Eliú foi o único a tratar o Jó pelo nome. Que coisa maravilhosa quando alguém é chamado pelo seu nome. O Eliú foi mais brando e chamou Jó pelo nome. Os meus amigos zombam de mim, disse o Jó, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele defenda o direito que o homem tem diante de Deus e o que o filho do homem tem perante o seu próximo. Jó recebia aquelas acusações e colocava diante de Deus através das suas lágrimas. Deus havia permitido o inimigo agir na vida do Jó, sem aviso prévio. No entanto, a mudança foi realizada por Deus na vida do Jó. Jó sofreu uma mudança muito linda na sua vida depois daquela experiência. Não depois que ele se vingou dos amigos, de maneira alguma. Não na base de ressentimento. Foi somente depois que Jó liberou em perdão os seus amigos. Jó não guardou ressentimento dos seus amigos, pelo contrário, os liberou e ainda orou por eles. Aí veio a grande cura. Jó, terminando Deus de falar, Jó reconhece a soberania e o poder de Deus e pede perdão. Jó confessa que passou a conhecer mais a Deus e declara que Deus é sábio em tudo o que faz. É instruído pelo Senhor. Jó ora pelos seus amigos e neste momento, quando está orando, Deus reconstrói a vida de Jó. Jó não guardou ressentimento, intercedeu e naquele momento Deus restaurou a situação de Jó. Jó os deixou ir, não ficou com ressentimento. Jó os perdoou. Foi aí que Deus começou a trabalhar em sua vida. A Bíblia diz que Jó intercedeu por eles perante o Senhor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Quando perdoamos, liberamos cura ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Muitos desses problemas são causados por ressentimentos. O perdão é proteção contra conflitos espirituais, emocionais e psicológicos. O perdão, um grande remédio. Jó termina os seus dias em pleno gozo de todos os seus relacionamentos
em que uma pessoa é plenamente humana. Jó termina os seus dias em pleno gozo, de alegria, porque não guardou ressentimento e Deus falou com ele e o abençoou de uma maneira muito grande antes do como ele estava antes. A restauração de Jó é resultado de sua intercessão. Foi quando orava pelos seus amigos que o Senhor mudou a sua própria sorte. Não teve ressentimento e ainda intercedeu. Olha o que Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Diante das acusações, diante da tragédia, diante do trauma, ele sabia: o meu Redentor, Jesus Cristo, vive e por fim se levantará. O ressentimento é um grande obstáculo à nossa paz, saúde e prosperidade. A cura do ressentimento é o perdão, é abrir mão do nosso orgulho ferido e ficar com a nossa alma livre e em paz. Os parentes e todos os conhecidos de Jó vieram a ele com seus consolos após aquela tragédia. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Isso Jó vivendo após aquela tragédia. Não alimente a mágoa ou o ódio, porque só vive feliz quem tem grandeza para perdoar. Só vive feliz quem tem grandeza para perdoar. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que dantes possuía. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor o acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. 3.3. Redirecione a sua vida. Redirecione a sua vida. Há momento que é necessário pararmos e redirecionar as nossas vidas, nossos projetos. Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que se abriu. É interessante isso, abrimos os olhos, pode ser que uma porta está se fechando e outra está se abrindo do lado. Por certo, em algum momento de sua vida, você tomou uma direção errada e percebeu que caminhar naquela direção não estava produzindo nada. Então deu aquela marcha ré, redirecionou os seus passos e passou a ser bem-sucedido. Seja como o girassol, volte-se para o que te faz bem. Contagie o mundo com a sua luz. Fique em pé a cada amanhecer. Devemos fazer assim também com os nossos sentimentos e emoções, redirecionando para o perdão e a superação. Redirecionando para o perdão e a superação. Assim nós teremos controle e alegria em nossos sentimentos e em nossas emoções. O perdão começa quando a mágoa se transforma em oração. O perdão começa quando a mágoa se transforma em oração, transmitindo para diante de Deus todos os nossos sentimentos. Lembra do Asaf? Estudamos recentemente na nossa escola bíblica dominical. Asaf passou por uma situação também bem difícil interna. Para Deus fazer e trazer algo novo, realmente novo para a sua vida, você precisa dar este passo de redirecionamento da sua vida. O salmista, o Asaf, redirecionou o seu foco. Ele entrou no santuário e disse:
Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Asaf tinha muitos questionamentos, e quando ele entrou no santuário, Deus revelou que ele estava em posição muito melhor do que muita gente. Como Asaf superou a depressão espiritual? Reconhecendo e buscando a direção que vem de Deus. Asaf entrou no santuário. Asaf, um milagre no santuário, um milagre espiritual, um milagre de perdão, de libertação, um milagre interno. Deus restaura coisas boas na vida. Caso contrário, Ele faz coisas novas. Deus restaura coisas boas na nossa vida. Caso contrário, Ele faz coisas novas. Olha o que o Asaf falou ainda no Salmo 77. E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ele voltou o seu pensamento para Deus, o seu foco para Deus. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Olha que Asaf mudado depois que ele saiu do santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Como Asaf saiu mudado do santuário. O milagre do perdão da cura nossa alma ferida. O milagre do perdão cura nossa alma ferida. O perdão é um remédio, é uma cura para a nossa alma ferida. Perdoe, libere, não alimente sentimento de vingança. Assim se faz a coisa certa. Deixe-os ir sem cobrá-los e os perdoe. O perdão é liberado primeiro com a razão, depois com a emoção. Com a razão nós entendemos que é importante liberar o perdão, e com a nossa emoção liberamos o perdão. Assim fazemos a coisa certa. O perdão é a fortuna do cristão. Já pensou nisso? O perdão é a fortuna do cristão. Perdoamos, estamos livres e felizes na presença do Senhor. Jesus, na oração modelo que estabeleceu para todos nós, ao ensinar os discípulos a orarem, inclui o perdão. Jesus mostra nesta oração que o perdão de Deus se torna condicionado a usufruirmos dele em toda a plenitude, à medida que perdoamos e liberamos os nossos ofensores. Nós pedimos a Deus perdão e também perdoamos os nossos ofensores. E quando estiverem orando, olha Jesus falando, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ensinamento de Jesus. Perdoe e peça perdão. Acredite, a sua alma ficará aliviada e em paz. Olha Jesus ensinando: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão é melhor do que muitos remédios. Perdoe, peça perdão. Perdoar, ato de sabedoria. Pedir perdão, ato de coragem. Perdoar, ato de sabedoria. Pedir perdão, ato de coragem. Se não aplicarmos isto em nosso dia a dia, áreas das nossas vidas ficarão retidas e o inimigo tirará proveito da situação para nos manter cativos,
há mágoas e ressentimentos. Então, se não aplicarmos isso, o perdão, áreas das nossas vidas que poderiam se desenvolver, crescimento espiritual, ficam retidos. Mas quando perdoamos, começamos a entrar num crescimento e num relacionamento com Deus muito mais profundo. O ato de perdoar significa reconhecer que se é pecador e que também precisa de perdão. Nós precisamos de perdão, então precisamos também aprender a perdoar. Então, se encerrando a nossa querida escola dominical, nós estudamos no tópico 1 o conhecimento do ressentimento. É necessário saber que ele exista. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos e causa sensação de vazio. Isso estudamos no tópico 1. Aprenda a perdoar as falhas dos outros e eles aprenderão a perdoar as suas. No tópico 2 nós estudamos o problema do ressentimento, o que ele gera. O ressentimento é inútil, autodestrutivo e atrai o mal. Perdoar é liberar uma negatividade dentro de nós, dissolver ou curar mágoas, raivas, ressentimentos, culpa, auto-perdão, voltar a ficar em paz. No tópico 3, acabamos de estudar agora a cura do ressentimento. Que bom que existe cura para o ressentimento. Para ver a cura do ressentimento, é preciso abrir o seu coração sobre a sua dor, liberar e perdoar o ofensor e redirecionar a sua vida. Liberar, perdoar o ofensor e redirecionar a sua vida. A cura interior só é alcançada quando a mente entende, o coração absorve e o corpo age. A mente entende, o coração absorve e o corpo age. Aí acontece a cura interior. Conclusão: o ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bagagem desnecessária, um peso que em nada acrescenta em nossa caminhada. A oração do perdão: que os infortúnios do passado não sejam mais um peso em meu coração. No lugar da mágoa e do ressentimento, coloco a compreensão e o entendimento. Conclusão ainda: o caminho mais excelente é o do perdão e reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. A Bíblia nos diz em João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agindo Deus, quem impedirá? Deus pode perdoar. Deus sempre está pronto a te perdoar, te restaurar e te fazer um filho que tenha intimidade com Ele. A decisão para que isso aconteça é toda sua. É nós chegarmos ao Senhor e pedir perdão e seremos curados dos nossos ressentimentos. Deus é aquele que restitui sonhos, restaura sorrisos, cura corações partidos e ama incondicionalmente cada um dos seus filhos. Ele é o Deus que tudo pode. Deus vos abençoe em nome de Jesus.